Louvado seja o nome do nosso Deus. A escritura que nós vamos tomar nesta manhã é no livro de Efésios, capítulo 3. Como eu costumo fazer, quero pedir aos ouvintes que não são inscritos no canal, que se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe e diga a cidade de onde você está nos assistindo. Faça seus comentários, se gostou, se não gostou, o que achou de errado, se entendeu, se não entendeu, né? Para nós, na próxima mensagem, nós trabalhar também em cima dos comentários das pessoas, porque esse canal ele tem um objetivo, levar a palavra de vida às pessoas. E nós vamos agora ler as Escrituras Sagradas. Capítulo 3 do livro de Efésios, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas e compreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Soberano e eterno Pai Celestial, aqui está, ó Deus, esta maravilhosa Escritura que nós lemos nesta manhã, para o entendimento, Senhor, da nossa escola, o qual o Senhor é o nosso professor. O Senhor é quem traz a nós o esclarecimento, o entendimento, ó Pai, de tudo isso que nós acabamos de ler, esse mistério oculto que esteve, ó Deus, por muito tempo, mas foi revelado aos apóstolos, foi revelado aos profetas, e tem revelado hoje a tua igreja, Pai. Nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus Cristo, que os que hão de ouvir pela internet também possam entender, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar. Então, em outra escritura, o apóstolo São Paulo chega a dizer que o mistério de Deus é
Então, nós temos ouvido muito sobre profetas nos nossos dias, que é ensinado, é intitulado como profeta para os gentios, e que Deus está tratando com os gentios quando o último gentio entrar no corpo de Cristo. Aí se dá o arrebatamento da igreja e Deus passa a tratar com Israel. Só que, segundo as Escrituras, isso não é verdade. Porque Deus está tratando com os gentios da mesma forma que está tratando com Israel. Porque Deus não está tratando com um povo para separá-los como fosse especial para depois voltar a outro povo. Porque senão as Escrituras seriam anuladas, porque Deus, de ambos os povos, fez um. Aleluia. Então em Cristo não há dois povos. Em Cristo não há grego, não há judeu. Em Cristo, tanto um quanto o outro se torna um. Isso foi o que Cristo veio fazer. Ele veio tirar essa parede da separação. Aquilo que separava, aquilo que aparentemente parecia um povo melhor, um povo pior. Não. Hoje, através de Cristo, todos se tornam iguais. Aleluia. Então aqui o apóstolo São Paulo, ele disse: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Aleluia. Então, amados irmãos, foram ensinados também, é ensinado, muitas pessoas ouvem isso por aí. Eu estou pregando para vocês e pregando para a internet. Esse vídeo vai para a internet depois e as pessoas vão ouvir. Foi pregado para as pessoas, é pregado para as pessoas que o apóstolo São Paulo foi mensageiro para a era de Éfeso. Como que a igreja de Éfeso fosse uma era. Colocaram a igreja de Éfeso como era de Éfeso. E que Paulo foi mensageiro tal era. Mas aqui Paulo está dizendo que ele foi levantado, ele é prisioneiro de Cristo por vós os gentios. Mas não que Paulo pregou apenas para os gentios. Ele pregou para todos. Pregou primeiro para os judeus, depois pregou para nós os gentios. E Paulo foi apóstolo chamado por Jesus Cristo tanto para os gentios quanto para os judeus. Então, Paulo é apóstolo para todas as nações. Paulo é mensageiro para a igreja de Jesus Cristo no geral. Aqueles que é nascido de novo, aqueles que vêm a Cristo, aqueles que recebem a palavra. Paulo é mensageiro para tal igreja. As cartas de Paulo continuam sendo pregadas, assim como os demais foram mensageiros também para a igreja. Então ele diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Nas outras cartas, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, né?
Aí ele diz: pelo que quando lerdes, não somente esta aqui que eu estou lendo, mas quando lerdes todas as cartas de Paulo, quando lerdes todas as escrituras, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Agora veja, o qual no outro século não foi manifestado. Não foi manifestado aos filhos dos homens. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Agora, quais são esses mistérios? Paulo aqui começa a mostrar. Mas as pessoas estão pensando que o mistério é falar línguas estranhas, falar coisas que as pessoas não entendem. É um mistério. Quando se fala línguas estranhas, é um mistério. Por que é um mistério? Porque o que é mistério? Para começar, algo que está escondido, né? É? Algo que está sendo treinado. Isso, ele está escondido. Exato. Então, as pessoas não conhecem. Então, por não conhecer, aquilo é o quê? Um mistério. Exatamente. Então, as pessoas ficam dizendo que as pessoas estão falando em língua, que aquilo é mistério, coisa e tal. É como disse, é um mistério porque ninguém sabe o que está se passando ali. Mas quando se trata do Evangelho, quando se trata da igreja em Cristo, quando se trata da salvação, da vida eterna, o apóstolo São Paulo traz aqui e diz assim, ó: o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Aleluia! Gente, isso é um mistério. Nem todo mundo sabe essas coisas. Mas nós sabemos que nós somos co-herdeiros de um corpo que é Jesus Cristo. Aleluia! A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aleluia! Aí aqui o apóstolo Paulo diz: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aqui voltando um pouquinho, no capítulo 2, quando o apóstolo, ele fala aqui no verso 11, ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentio na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Então, chamado incircuncisão, ou seja, incircunciso, quer dizer homem impuro,
valores, homens que diante dos olhos de Deus eram abomináveis. Por causa do quê? Por causa de suas práticas, de adoradores de ídolos, coisas que abominam ao Senhor. Então, éramos tudo isso antes. Agora, sendo considerado dessa forma, como era que nós estávamos, naquele tempo eu estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, porque um incircunciso não podia nem fazer parte do meio do povo de Israel, não podia entrar. Eles não aceitavam. Para fazer parte da congregação ou das reuniões dele, tinha que ser circuncidado. Que esse era um pacto que foi dado para que eles pudessem fazer, para provar que realmente eles faziam parte do povo de Deus. Só que acontece que tudo isso foi da lei. Tudo isso foi da lei. Hoje nós não precisamos de tal coisa, porque a nossa circuncisão acontece no nosso coração. Nós somos circuncidados pela palavra no nosso coração. Ou seja, ao ouvir a palavra e receber, nós acendemos um pacto com Deus. Fazemos um pacto, não apenas para poder fazer parte de um ajuntamento aqui, mas fazer parte do corpo de Cristo. Aí agora no 13 ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele, Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Aleluia! Então, amados irmãos, essa doutrina cai por terra, gente. Que o povo abra os olhos, acordem para a vida, entendam. Aqui a Bíblia está dizendo que de ambos os povos Deus fez um. Como que estão ensinando por aí, dizendo que Deus está tratando com os gentios para quando o último entrar ele voltar para Israel? Que confusão terrível. Meu Deus, tem de misericórdia. Acorda, povo que se diz povo de Deus. Porque Ele é a nossa paz. Gente, paz, o que é paz? Paz é onde todos têm comunhão, onde todos comungam a mesma fala. Não há o que? Divergência, não há discórdia. Isso é paz. Aonde todos pensam de igual modo, e Deus está chamando uma igreja, um povo, para pensar com Ele através de Sua palavra. Não diz uma coisa, outro diz outra, isso é confusão. Deus está querendo que vivamos pela palavra, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede da separação que estava no meio, que dividia. Não, gente, somos cristãos. Glória a Deus. Somos nascidos de novo, gerados através da palavra. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que
confiança pela nossa fé nele. Aleluia! Então esta ousadia é chegar a ele sem nenhum medo. E Jesus sempre trouxe essa advertência. Hoje nós vemos aí um evangelho que é pregado colocando medo nas pessoas o tempo todo. As pessoas têm medo até de pisar errado. Por causa do quê? Do medo. Quando Jesus chega ali no Monte da Transfiguração, com os seus discípulos de confiança que ele havia chamado, e de repente aquela luz luminosa os cobre, e quando eles levantam as vistas, eles conseguem ver Jesus, Elias e Moisés, e aquela glória os cobrindo, eles caíram com o rosto em terra. Jesus abre aquele espaço e diz assim: não tenhas medo. Aleluia. O Evangelho de Cristo é para nos encorajar, irmãos, para chegar em qualquer lugar e anunciar a Cristo e saquear o inferno e tomar os cativos das prisões e dar liberdade a eles. Glória a Deus. As pessoas, irmão, ficam ensinando para outra que você não pode chegar perto de outras pessoas que no pensamento deles tem doutrinas erradas para não pegar espíritos. Aleluia, é verdade. Como então entraremos no inferno para saquear? Como entraremos em lugares para pregar o Evangelho onde as pessoas estão com o espírito errado? Como faremos então? Se temos medo até de um cristão que não tem o conhecimento correto, segundo alguns pensamentos. A Bíblia chega a dizer que para poder você entrar na casa de um valente, você tem que ser mais valente do que ele. E como que é que um valente entra na casa de outro valente, se os dois é valente, para saquear os bens daquele valente? Tem que haver uma luta. E aquele valente da casa, para ser roubado, tem que ser primeiro amarrado. E como que um valente amarra outro valente e não machuca? As pessoas querem pregar o Evangelho dando flores. Quer pregar o Evangelho só de dizer o que o povo quer ouvir. Mas o Evangelho é a verdade e a verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ah, pastor Luiz, não pregue sobre isso, não. Não fale contra fulano, não fale contra Beltrano. Eu não estou falando contra pessoa nenhuma. Eu estou falando contra as mentiras que se anunciam como verdade. É isso que nós temos que denunciar. É mentira. Não existe tal coisa como Deus tratando com gentio para depois tratar com judeus. A Bíblia diz que de ambos os povos Deus fez um. Não estou falando mal de ninguém aqui. Estou dizendo que o Evangelho diz que de ambos os povos Deus fez um. No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, realmente veio para os judeus. Mas eles rejeitaram, eles não quiseram. Aí a Bíblia diz que agora todos, quantos receberam, foi dado-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Se é todos, não tem ninguém separado. Aleluia, é todos que crêem. Voltando aqui no capítulo 2, que diz assim, ó. Capítulo 2, verso 15. Na sua carne, olha que coisa maravilhosa, desfez a inimizade. Inimizade são coisas que separam. Inimizade são coisas que não deixam você se aproximar. Isso é inimizade. Era o que os judeus tinham com os gentios. Inimizade. O samaritano. Era inimizade, era o que eles tinham. E na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz.
e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora, o que me chama muita atenção, irmão, é que as pessoas dizem que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai discordar da sua palavra. Porque quem escreveu as Escrituras? Homens. Mas quem estava no homem para escrever, se o homem foi inspirado? Então o Espírito Santo não escreveu, ele é o autor da palavra. E se eu tenho o Espírito Santo e rejeito a palavra, então eu não tenho. O Espírito que está em mim não é o Santo, porque é um Espírito que rejeita o que o Espírito Santo escreveu. Não pode ser o Espírito Santo. Aí aqui ele diz assim: assim que já não sois estrangeiro, aleluia, aqui já não há mais ser estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Aleluia. Agora, se somos da família de Deus, qual é o nosso fundamento, qual é a nossa base para começar essa construção, esse edifício, esse tabernáculo, essa morada de Deus? Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia! Então, amados irmãos, não podemos ser morada de Deus, não podemos ser edificados de uma outra forma e dizer que somos morada de Deus. Temos que ser edificados nos ensinamentos dos apóstolos, dos profetas, no qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora, por que se refere aos profetas? Porque os profetas profetizaram. Os profetas falaram do evento que havia de acontecer. E Jesus, quando chega, ele é a fala dos profetas. Ou seja, as profecias agora sendo cumpridas. E os apóstolos foram os que seguiram a Jesus e tiveram ensinamento ou aprendizado com Jesus. Nós encontramos os 4 evangelhos, Jesus dando treinamento aos apóstolos. Eu sempre digo isso aqui, você não vê isso muito nas minhas mensagens, que nos 4 evangelhos não existia igreja. Era Jesus dando treinamento aos seus apóstolos, para depois que ele subisse e voltasse em forma de Espírito Santo agora, entrar neles para quê? Porque ele disse que quando o Espírito Santo viesse, ele ia guiar eles em toda a verdade, e iam fazer eles lembrar do que Jesus havia falado quando estava com eles em carne humana. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas querendo ser algo que Deus nos chamou para ser. Porque Deus não vai naquele vaso. Deus não é responsável. Deus não responde por ele. Deus não vai reconhecer naquele dia, porque Deus nos chamou. Cada patrão reconhece seus funcionários que é convidado a se entregar na sua empresa. Mas aqueles que entrarem e fizerem um serviço, eles dizem: não, isso aqui não vou reconhecer, isso aqui não fez o serviço realmente, mas não chamei, não tenho responsabilidade sobre ele. Vamos botar assim, dizer assim, que uma pessoa entra sem a empresa convidar. Entrou porque viu uma necessidade na fábrica e foi fazer. Aí quando ele vai fazer, por algum motivo, como acontece com muitos que são fichados, de repente a máquina põe ele lá, ou mata,
alguma coisa assim. E aí agora? Não era funcionário da empresa. A empresa vai responsabilizar aqueles que deixaram ele entrar para fazer o serviço, porque a empresa tinha pessoas registradas no qual ela responde. Assim é o Evangelho. Deus, quando chama um homem, Ele dá todo equipamento para aquele homem e Ele responde pelaquele homem, ou seja, Ele reconhece aquele homem. Mas os que são levantados aí de qualquer maneira, se Deus chamar, estão pregando o Evangelho, mas é um Evangelho torcido, um Evangelho que engana, um Evangelho que não leva as pessoas a voltarem para Cristo, para a palavra, que não foram chamados. Desejaram fazer, viu a necessidade, partiram para cima e estão fazendo, mas não tem responsabilidade. E nem Deus tem responsabilidade com eles. Então a coisa é muito séria. Aqui ele diz, no qual todo edifício bem ajustado. Ajustado é viver em concordância. Ajustado é pensar a mesma coisa, dizer as mesmas coisas, crer nas mesmas coisas. Mas um crer numa coisa, outro crer em outra, isso é difícil ser ajustado? Ajuste passa longe de tais igrejas numa hora dessa. Não somos os melhores nem os únicos. Para que agora a igreja, olha que coisa, a igreja a multiforme, sabedoria de Deus seja conhecida dos principados de potestade no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual agora temos esse direito, esta ousadia, esta alegria, este prazer e não medo, e temos acesso com confiança e não com desconfiança, não com medo, não com pensamento, será? Eu tenho medo. Não. Aqui está dizendo que é com confiança, segurança, tranquilo, em paz, alegre no coração, sabendo o que está fazendo, sabendo em quem tem crido, sabendo quem tem chamado, sabendo o que Ele tem estabelecido e tem nos dado através da palavra e como nós temos vivido por ela. E aqui o apóstolo Paulo chama a atenção de todos que hão de ouvir. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, não deixe que nada venha nos fazer desfalecer. Irmãos, nós estamos vendo muitas pessoas desfalecendo, muitas pessoas entristecendo, voltando atrás. O esfriamento total acompanhando as pessoas, mas Paulo está dizendo, não desfaleçais. Passando aqui para o 14, ele diz assim, por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Vocês já pararam para analisar sobre isso? Por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Como é isso? Vocês já pararam assim para analisar sobre isso aí? O que é tomar o nome de alguém? Não. Tomar o nome de alguém é ter o mesmo nome. Registrar. Hã? Registrar. Exatamente. É nesse sentido aqui que ele está falando. Por causa
no céu. Quer dizer, porque se fosse apenas pegar o nome e escrever no papelzinho, era muito fácil, né? Mas é receber o nome. Receber o nome. Agora, quando isso pode acontecer? A pessoa toma esse nome. Como? De que maneira? Como pode ser isso? É, mas de que maneira ele toma esse nome? Ele recebe esse nome? Quando batiza, o batismo, né? Não sei, o senhor acha que seja ou não? Eu acho que é no batismo. Quando ele se torna filho. Hã? Se torna filho. É, mas tem que haver alguma coisa para poder ele receber esse nome. Porque assim, ó, um filho quando nasce, ele está na família, não está? Mas quem é que dá o nome a ele? O pai. O pai dá o nome a ele. Então, quer dizer, se o pai colocar o próprio nome dele, ele vai ser chamado pelo nome do próprio pai, né? Aí o que acontece? Ele tomou o nome de quem? Ele recebeu o nome do pai. O nome do pai passou a ser dele agora. Então, aquele filho passa a ser chamado. E depois ele é autenticado quando ele é registrado. Exatamente. Então, quando nós recebemos a Cristo através da palavra, esse nome vem a nós. E quando nós descemos as águas, resiste. É autenticado. Então, por isso é que as Escrituras mandam a gente batizar. De que maneira? Em nome de Jesus Cristo. Não, mas não é assim que o irmão conhece, não. Vou perguntar para ele aqui, que ele conhece de outra forma. Como é que o senhor conhece o batismo, irmão? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Em nome do Pai, né? Agora, Jesus pediu para repetir essa palavra? Olha o que nós falamos aqui agora. Olha a importância do que a gente falou aqui. O Filho recebeu o nome do Pai. O nome do Pai. Aí eu te pergunto, quando Jesus disse para batizar em nome do Pai, e você vai dizer, se eu te batizo em nome do Pai, você está cumprindo o que ele falou? Hã? Está cumprindo? Hã? Você batiza em nome do Pai? Quando você diz assim, eu te batizo em nome do Pai, você cumpriu o que Jesus falou? Veja bem, o menino que nós estávamos falando há pouquinho a distante, ele agora ia receber o nome do Pai. Não, o cara não vai. Você está vendo que coisa? Então tem que saber, quando Jesus disse em nome do Pai, nós temos que saber como é o nome do Pai. Agora veja como foi que ele prosseguiu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí agora eu me pergunto, como é o nome do Filho? Hã? O nome do Filho, no sentido que Jesus falou? O nome do Filho seria o mesmo nome do Pai. Não, o nome do Filho é Jesus. Jesus, é. Não é Jesus? Pronto. O que é interessante é isso. Se o nome do Filho é Jesus, se o Pai fica com o jeito que está em nome do Pai, sempre você vai falar o nome. Porque quando você pergunta para as pessoas como é o nome do Filho, as pessoas é Jesus. Porque não se trata da palavra Filho, ou seja, repetir em nome do Filho. Tem que aparecer o nome. Tem que aparecer o nome. Quando eu te digo em nome do Pai, não se refere apenas em dizer isso, mas que o nome do... E qual é o nome do Pai? Aí você vai batizar no sentido aqui na terra, no natural, aqui no natural. Você vai registrar, fazer alguma coisa, aí fala, qual é o nome do menino? É o nome do Pai. Aí o que é que eles vão perguntar? O nome do Pai. Entendeu? Porque ele não vai agora pegar e colocar lá escrito o nome do Pai. Não vai fazer isso. Então, quando Jesus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava dizendo que havia um nome para ser manifestado no qual as pessoas deveriam batizar. Agora vamos ver em que nome foi que os apóstolos batizou? Se a nossa doutrina é a dos apóstolos, vê como é muito importante a gente conhecer as Escrituras. É muito importante. E aí nós acabamos de ouvir que toda família toma um nome no céu e na terra. Oh, Jesus maravilhoso, céu demais.
o capítulo 2 de Atos. 2:38. 2:38. Diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá vendo? Agora veja, prossiga no 39 aí. Pois para vós outros Não, é a promessa, para vossos filhos e para todos os quais ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Aí você vê, esse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é para quem? O 39 diz aí, é para quanto? Para quem? Vossos pecadores. Batizar em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Isso. E no 39 diz como? E recebereis o dom do Espírito Santo. Continue. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, quando o Senhor nosso Deus chamar. Eu vou ler pela minha aqui, que a minha fala mais clara, a minha mostra mais clara. A minha mostra assim, ó. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Está falando com quem? Os presentes. Não, os presentes. Os presentes, que estavam lá, na hora que Pedro tomou a palavra. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, tá vendo? E a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Todos se é chamado para quê? Para ser cristão. Faz o quê? Batiza de que maneira? Tomando o nome. Porque ele é o nome que toda a família no céu e na terra toma. Agora, quando ele fala em nome do Pai, qual é o nome do Pai? Vamos ver aqui qual é o nome do Pai. Êxodo. Veja, Êxodo 3, capítulo 3 e capítulo 6. 3:15 e 6:2. 3:15. Disse Deus ainda, mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome, eternamente estarei assim, e assim serei. Lembrando de geração em geração. A minha fica mais clara. Olha como a minha diz assim. Ó. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, este é meu memorial de geração em geração. Agora, qual é o nome dele? Que ele falou aqui que é? Hã? Qual é o nome dele que ele falou aqui, diante dessas palavras que nós lemos aqui? Eu sou. Não. Olha, vou repetir aqui para vocês, viu? E Deus disse mais a Moisés: Olha só, assim dirás aos filhos de Israel: Olha, o Senhor, Deus de vossos pais, e Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Qual foi o nome? Eu sou. Eu sou. Não. Me enviou a vós. Não. Olha bem, eu vou ler de novo aqui e vou parar para vocês entenderem aqui. Ó. Por isso que a Bíblia diz que é para nós examinar a Escritura, que lendo não conseguimos. Ó. Eternamente. E Deus disse mais a Moisés: Assim, olha, assim dirás aos filhos de Israel. Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, esse é o seu nome. O Senhor.
Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vós. Quem foi que enviou ele a vós? O Senhor. O Senhor, exatamente. E diz assim, ó, este é o meu nome eternamente. O nome Senhor, ele é eterno. E este é o meu memorial de geração em geração. Ou seja, todo tempo que surgir nova geração, é para lembrar desse nome. O meu memorial, quer dizer, é onde as pessoas vão lembrar. Memorial é lembrança. Salmo 33, 18 também fala. Salmo 33. É. Agora vamos para o 2 aqui, Você vocês. falou que capítulo? Hã? O capítulo? É, capítulo 3, verso 15 de Êxodo. Agora vamos aqui voltar aqui no 6, ou adiantar no 6, 6:2. Olha só, para vocês entenderem melhor o que está dizendo aqui, ó. Falou mais, olha só, falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Agora veja, e eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Mas ele foi enviado, ele apareceu como Deus de Isaac, como Deus de Jacó, como Deus de Abraão. O Senhor, lembrar bem disso, o Senhor. Agora, vocês observam que tudo que era Deus, o que foi que ele fez? Ele derramou aonde? Eu conheço. Tudo que era Deus, ele derramou aonde? Ele derramou em Cristo. E tudo que era Cristo, ele derramou aonde? Sobre a igreja. Sobre a igreja. Então, quando Jesus diz assim, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se as pessoas pudessem compreender isso, vocês acham que as pessoas dizem assim, ó, para poder explicar a Trindade, com 3 pessoas distintas, eles explicam assim: se ele disse que foi dado a ele, é porque alguém deu, né? Mas não consegue observar que quem deu naquela hora ficou sem o quê? Sem nada. Como pode o Todo-Poderoso, o Pai, o Criador de todas as coisas, pegar agora todo o poder no céu e na terra e derramar sobre uma pessoa que não é ele, que não seja ele, e ficar sem nada? Será que tem sentido isso? Mas por que Deus estava derramando sobre Jesus todo o poder? Toda a plenitude da divindade estava habitando nele corporalmente. Por quê? Não é 3. É porque Deus e Jesus é a mesma coisa. Jesus é a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, em quem é que eu coloco minha autoridade, a minha confiança, o meu caráter? Na minha palavra, porque a palavra e eu é a mesma coisa. Eu respondo pela minha palavra. Porém, a palavra de Deus, ela se fez carne para poder habitar no meio dos homens e derramar sangue pelos homens, porque Deus é Espírito, não podia derramar sangue. Mas ali, todavia, era quem? A palavra de Deus. Ele disse que ele é o que desceu do céu? O pão. O pão vivo que desceu do céu. Então, esse pão que desceu do céu é o que? A palavra. Então ele diz que aquele que comer deste pão viverá para sempre. Então, qual é o pão que nós comemos? A palavra. Então, eu gosto de Bíblia, irmão. Eu vou te mostrar aqui mais uma escritura aqui, ó. Primeira epístola de João. Primeira epístola. Onde diz aqui, ó. 1 epístola de João 5:7. Aí diz assim, ó. Porque 3 são os que testificam no céu. Agora, 3 o quê? 3 pessoas? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E cadê o Filho? Porque o Filho é quem? A Palavra, exatamente. Agora, outra coisa interessante que eu gosto de trazer é isso aqui, ó. Apocalipse 19.
19:11 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Olha só. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É gostoso demais, né? A Palavra de Deus. É maravilhoso. Então, irmão Jéssica, nós vamos ficar por aqui, e os demais que vão ouvir através do canal, depois nós vamos levar mais ensinamento, falando acerca do nome, porque os discípulos batizaram no nome, e não repetiram aquelas palavras de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem saber, irmãos presentes, irmãos que vão me ouvir depois, que todos afirmam que não há outro Deus. Quando ele se declarou para Israel, ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, não há outro. Então, quando Efésios 4 diz que é um só Senhor, aí eu te pergunto: Jesus é Senhor ou não? Jesus é Senhor. E se Jesus é um, sendo Senhor, e Deus é outro, é Senhor, então já não é mais um só Senhor, seria dois senhores, mas ele diz que é um só Senhor. Então, Jesus sendo a palavra de Deus, Deus pegou o seu nome de Senhor, que é o nome dele, com o Pai, e colocou no Filho, para o Filho agora ser Senhor, e Filho Jesus, e Cristo Espírito Santo, o mesmo Jesus. Então, veja que isso forma um nome só: Senhor, Jesus, Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo é quem? Senhor, Jesus, Cristo. E não três pessoas distintas. Porque três pessoas distintas é separado. E Deus não é três pessoas distintas. Deus agiu no princípio como Pai na criação. Ele precisava derramar sangue para redimir o homem perdido. Ele se manifestou em carne, que Isaías disse: Emanuel, Deus conosco. E ele veio em forma de filho. Segunda manifestação do mesmo Deus. Porém, agora, ele não está mais criando, não que ele deixou de criar, porque no princípio criou Deus todas as coisas. E também não está mais salvando, porque ele já salvou no Calvário quando morreu pela última vez. Já salvou. E o que está Deus fazendo? Deus agora, irmão, está habitando na sua igreja para consolar, através da sua palavra. Deus em nós, esperança da glória, nos consolando, o Consolador. Por isso Isaías disse que ele era Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e Conselheiro. Conselheiro é aquele que consola. É o que ele está fazendo com nós nesta manhã, nos consolando através do quê? Da sua palavra. Aleluia. Soberano e eterno Pai celestial, nós te agradecemos, ó Deus, neste momento, pelo Senhor, ó Pai, ter ocultado estas coisas de sábios entendido e revelado a nós, Pai, que somos teus pequeninos. Mas isso foi prometido que assim aconteceria. Muitas pessoas estão subindo e descendo, querendo buscar mistério ou buscando mistério, no qual nós já sabemos que o mistério é Cristo habitando na sua igreja, é Cristo em nós, a esperança da glória. Sabendo que fazemos parte desse corpo no qual Cristo, Ele nos uniu, no qual Ele de ambos os povos fez um só, no qual Ele tem nos chamado para fazer parte, ó Deus, deste corpo, através do ensinamento da sua palavra. Vivemos por ela, Pai, praticarmos ela em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, abençoa os presentes e aqueles que vão me ouvir depois através da internet, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Até quarta. Quarta, não sei se quarta vai ter culto pelo seguinte, porque provavelmente